ministrando para vocês. Uma alegria muito grande no meu coração mesmo. E eu queria apresentar, primeiramente, para quem não me conhece, o meu nome é Amanda Seco. Sou filha amada, muito amada, de um Deus que ama muito, de um Deus muito amoroso. Amém? Eu sou esposa do Leonardo Seco, maravilhoso. Sou mãe da Luísa, uma piquitica muito linda, que está lá com a minha sogra. E do Davi, que está aqui no meu ventre nesse momento. Amém? Eu sou uma das pastoras dessa igreja. E eu sou muito feliz por isso. Os pastores que comandam essa igreja é o pastor Henrique Maia e a pastora Camila Maia. Eles não estão aqui no momento porque depois de muito tempo trabalhando arduamente aqui, eles estão na praia agora fazendo o que eu vou ensinar vocês a fazer: descansar. Amém? Eles estão descansando, descanso muito merecido, e eles deram a oportunidade da gente, os pastores, de estarmos aqui representando eles para vocês. Amém? Nós amamos muito eles. E eu também sou advogada, não atuo, sou formada em Direito, advoguei, mas por conta do pastoreio, que já há alguns anos eu estou nesse caminho, não estou atuando, mas foi algo muito útil para a minha vida também. Amém, gente? Não sei se eu esqueci de alguma coisa aqui, se eu esqueci de me apresentar. Também nas horas vagas, sou digital influencer, que significa influenciadora digital, né? Pra quem não entende. Gente, eu amo também isso, esse mundo da internet, esse mundo da influência digital. Volta e meia tô lá, falando uma palavra, divulgando alguma coisa. Eu amo fazer isso também, eu amo promover pessoas. Amém? E eu acho que é isso a apresentação, gente. Qualquer dúvida você pode me procurar no final, tá bem? Estou aqui à disposição de vocês. Eu amo, sou apaixonada por vidas. Eu amo pessoas, eu amo com intensidade pessoas, porque existiu alguém que me amou primeiro, e esse amor um dia transbordou, e eu tenho que dar, senão eu vou explodir, de tanto amor que eu recebo diariamente desse Deus maravilhoso, que você pode receber esse amor, que vai te completar e vai te preencher todos os dias. Amém, gente? Então, essa palavra, ela vem queimando no meu coração há um tempo. Só uma dúvida que eu esqueci de tirar com a Renata. O tempo lá é para saber quanto tempo eu tenho, certo? É isso? Quando falar 00, acabou. Para acabar. Exatamente. É só para eu saber, gente, porque quem me conhece sabe que eu falo mais que a boca. Então é só para me vigiar que eu estou sem meu celular aqui. Então tá, agora eu estou sabendo. Gente, essa palavra é uma palavra que tem queimado no meu coração há muito tempo, que é sobre descansar em Deus, né? Mas quem ouve isso fala assim: mas como assim descansar em Deus? Eu nunca ouvi falar sobre isso. Como que descansa em Deus? Alguém que eu não estou vendo, que eu não estou tocando. Mas é algo, gente, que você vai aprender através de quando você entrega e quando você confia. Amém? Você vai conseguir descansar. Mas é um processo, e no decorrer da pregação você vai entendendo. E esse tema, descanso em Deus, ele queima no meu coração, gente. Queima no meu coração. Porque no mundo que nós vivemos hoje, de pessoas que estão extremamente sempre sobrecarregadas, sempre cansadas, sempre cheio de coisa para fazer, Você conversa com um amigo seu, qual que é a primeira frase que você ouve? Você não ouve: oi, tudo bem, como que você tá? A primeira frase que você ouve é: tô corrido, tô na correria, eu tô muito corrido, não é verdade? A gente sempre se pega falando isso e ouve as pessoas falando isso pra gente. Por quê? Porque o mundo de hoje tá assim, sobrecarregado, fazendo um monte de coisa e ao mesmo tempo vazio. E a gente vai entender o porquê disso. Existe uma origem disso, que eu tive um dia que entender na minha vida. Porque um dia eu me sobrecarreguei demais. Eu fiquei muito exausta em vários aspectos, no aspecto emocional, físico. E eu entendi na minha vida o que é descansar em Deus. Não só de ouvir falar aquela coisa linda das músicas e das pregações, mas de viver. E o descanso em Deus você não vive quando está tudo bem só, quando está tudo certo, quando está tudo ok na sua vida.
O descanso em Deus você vive principalmente em meio às circunstâncias, às adversidades, em meio ao caos. Você vai entender o que é descansar em Deus de verdade. E para começar, lá, isso tudo, gente, tem uma origem, né? Então, assim, hoje a gente vê um mundo que está doente mentalmente, emocionalmente, né? Então a ansiedade, a depressão, crise do pânico e tantas outras coisas, elas têm uma causa, que muitas vezes é por conta dessa sobrecarga de pessoas que estão cansadas e sobrecarregadas e exaustas. E aí eu fiquei pensando, falei, Deus, mas onde surgiu isso? Onde que surgiu essa necessidade, a gente, sabe, essa parte de se cansar, isso de a gente se sobrecarregar? Quem que inventou isso? E aí eu fui lá para trás, comecei a estudar, e aí eu vi Jesus ali com os fariseus, ele falando sobre a carga pesada. E aí eu falei, foi aí que surgiu. Então foram os fariseus, foram os escribas da época que colocaram isso na nossa mentalidade, que a gente tem que se esforçar, que a gente tem que lutar. E eu fui ver, gente, na verdade não. Na verdade a origem de tudo isso vem do início do mundo, lá em Adão e Eva. Né? Adão e Eva, eles estavam ali no paraíso, eles estavam ali no Éden com Deus. Eles tinham algo maravilhoso. Eles tinham plena comunhão com Deus. Eles tinham um relacionamento de perto. Eles andavam com Deus. Você já imaginou você andando com Deus, conversando com Deus assim, de pertinho, pessoalmente? Eles viviam tudo perfeito, gente. Lá eles comandavam tudo. A natureza era perfeita. Eles não precisavam trabalhar, eles não precisavam fazer nada, porque eles tinham tudo o que eles precisavam à disposição deles. Tudo era perfeito. Mas Deus, como Ele ama muito, muito o ser humano, Ele nos deixou livres. Porque não existe amor sem liberdade. Amém? Se não há liberdade, não há amor. Então Deus, você pode pensar assim, nossa, mas se Deus sabia que o ser humano ia pecar, ia cair, por que ele deixou isso acontecer? Porque Ele precisava nos deixar livre. Quem ama de verdade, deixa livre. Amém? E aí então Ele nos deu o livre-arbítrio, para a gente escolher entre o bem e o mal. Mas Ele nos avisou, porque quem ama, cuida. E aí Ele colocou assim, vocês podem comer em qualquer árvore aqui, mas existe isso, gente, era no sentido espiritual. Não é uma simples árvore. Minha família chegando, felicidade, obrigada, Papito, Nina. Cadê a tia Maria, gente? Vamos ver. Tá aqui, tá bom, certo. E aí o que aconteceu, gente? Deus falou, né? Só não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque quando vocês comerem, vocês vão conhecer o mal, né? E conhecer o mal é conhecer o pecado. Então Deus deixou esse aviso. Deus não ficou controlando eles. Tipo assim, quando eles iam comer, Deus, aqui não, gente, peraí, aqui você não pode, não. Deus ele simplesmente avisou, porque quem ama, deixa livre. Amém? Avisa, mas não controla. Amém? E aí, Deus avisou, só não come aqui, porque se vocês comerem, enfim, vocês vão conhecer o mal. E aí o que aconteceu? Hoje mesmo, o pastor Gustavo Germano falou sobre isso de uma forma maravilhosa. O ser humano, ele duvidou do caráter de Deus, da integridade de Deus. E aí, eles caíram na armadilha do diabo, quando o diabo pegou e falou que eles poderiam ser maior que Deus, que eles poderiam conhecer, né, o bem e o mal. Eles caíram ali no argumento de Satanás e pecaram, né, comeram o fruto. E aí, na mesma hora, no mundo espiritual, algo aconteceu. Então, eu quero que vocês entendam que, às vezes, você olha essa história e você fala, gente, mas que história? Mas tudo foi no reino espiritual, amém, gente? Tudo foi no reino espiritual. E aí, então, isso tudo que eu estou falando está em Gênesis 3. E aí, então, o que aconteceu? Ali, houve a entrada do pecado no mundo. Houve a entrada do pecado, amém, na terra. E inúmeras consequências ruins começaram a acontecer com o ser humano. Mas eu vou destacar duas que fizeram com que várias coisas
acontecesse para que a gente fique sobrecarregado. Então, duas coisas aconteceram. Em Gênesis 3:8 fala que houve a perda da comunhão com Deus. Então, quando Adão e Eva viu Deus, na mesma hora, eles se esconderam de Deus. Na mesma hora eles se esconderam. E isso mostra o quê? Que eles perderam a comunhão com Deus. E aí, além de eles perderem a comunhão com Deus, ou seja, eles perderam o relacionamento com Deus, eles também perderam o Espírito de Deus que estava habitando dentro deles naquele momento. Então, gente, eu quero que vocês comecem a entender a origem do vazio humano. Quando o Espírito de Deus saiu do ser humano por conta do pecado que entrou, porque o bem não pode coabitar com o mal, no momento que o mal entrou, o Espírito Santo de Deus teve que sair. Nesse momento o espírito humano ficou vazio. Amém? E por isso que muitas vezes o ser humano ele se pega vazio, porque falta o Espírito de Deus ali dentro. Amém? E aí então, com esse vazio, um espírito de orfandade começou a habitar no ser humano. Ou seja, um pai amoroso habitava ali dentro, estava ali com eles. De repente, não existia mais essa paternidade. Então, o ser humano ficou órfão espiritualmente. Amém? E aí então, a outra consequência disso, que está lá em Gênesis 3:19, que o homem, antes ele tinha, ali a Maria tá vendo? Ele tinha as necessidades supridas no Éden, amém? Mas depois, o pecado fez com que o homem tivesse que se sustentar, que tivesse que suar, trabalhar. Ele tinha que realmente, mais do que se esforçar, para ele conseguir sobreviver. Então, o que aconteceu aí? A entrada do sistema da meritocracia entrou no mundo. O que é isso, Amanda? O que é isso? Olha só, gente. Meritocracia, do latim, né, mério, ele significa ser digno, ser merecedor. E aí, o que acontece com isso? No sistema da meritocracia, você tem que fazer algo para merecer aquilo que você quer. E esse sistema entrou com pecado no mundo. Se você não fizer, você não vai ter. E se você só vai ter o que você quer, se você fizer alguma coisa, você tem que se esforçar, você tem que ralar. E esse sistema da meritocracia entrou com tudo no mundo. E nos dias de hoje, né, o sistema da meritocracia está nos colégios, nas empresas, nas escolas, em vários locais. Então as pessoas elas são desenvolvidas e treinadas a fazer algo, a se esforçar para merecer, o que gera muitas vezes comparação, disputa. É claro que você é merecedor quando você se esforça por algo, você ganha algo. Mas quem entende o que eu vou falar agora, sobre o que Jesus fez, sabe que tudo que você faz, que você ganha, é mérito de Deus. Amém? Nós precisamos da força dele, nós precisamos da solução dele, da sabedoria dele. Então você começa a entender que nada nunca é mérito nosso, tudo mérito dele. Amém? Mas enfim, as pessoas que são dependentes da meritocracia, elas fazem de tudo para merecer. Elas precisam de afirmação. Então essas duas consequências ruins entrou no mundo com o pecado. Então você vê, gente, que vem lá de trás, lá do começo de tudo. Isso que a gente passa hoje em dia, até hoje. Essa sobrecarga, essa exaustão. Amém? Só que não importa, gente, não importa o que o ser humano faça. O quanto ele se esforce, o quanto que ele se doe, o quanto que ele faça numa empresa, num local, numa igreja, sempre vai ficar faltando alguma coisa. Porque o ser humano não é perfeito. Amém? O ser humano tem falhas, o ser humano tem defeitos. Então não importa o que ele faça, nunca vai estar bom o suficiente. Nem para ele mesmo, porque as nossas expectativas sempre são altas, nem para os outros. O ser humano, gente, ele tem dentro de si uma necessidade do perfeito. Porque dentro de cada ser humano existe um vazio que só Deus pode suprir. Que só Deus pode completar. Então, nunca você vai conseguir ser satisfeito com as coisas terrenas. Nunca. Porque no seu interior tem a necessidade do que é perfeito. As expectativas do ser humano sempre são altas.
sempre são... Ninguém consegue suprir, amém? Por isso que seu marido às vezes faz uma coisa pra você e pra você nunca tá bom. Porque você espera uma coisa perfeita. Nunca ele vai te dar, minha querida. Nunca vai te dar. Por quê? Porque ele não é perfeito nem você é perfeita, amém? Então é assim que acontece, gente. Você espera uma perfeição das pessoas. Ele nunca vai te dar. Porque não é Deus. Olha que coisa boa de se saber, né? Seu marido, a pessoa, seu empregado, a pessoa que está do seu lado, não é Deus. Então nunca vai conseguir te suprir da forma como você precisa. Emocionalmente, em todas as áreas. Amém? Amém. E aí, gente, o que acontece? Jesus, quando ele viu essa situação, quando ele viu tudo isso, né? Esse espírito de orfandade nas pessoas, a ausência desse pai que estava ali. E isso também acontece no mundo natural. As pessoas, elas hoje, elas são órfãos. Elas são órfãs de pais que realmente já morreram ou desapareceram. Elas são órfãs de pessoas, de pais vivos, pais que estão aqui, mas que estão ausentes. Amém? De alguma forma. E esse espírito de orfandade, ele dominou o mundo espiritual e o mundo natural. Então as pessoas, elas ficam como se sempre precisassem fazer muito, porque não tem ninguém por elas. Amém, gente? Elas precisam se esforçar, o sistema da meritocracia, se esforçar para merecer. E ao mesmo tempo, elas precisam fazer porque elas sabem que não tem um pai e uma mãe por elas. Amém? Mas quem tem um pai e uma mãe presente, que nasceu numa família saudável, amada, você já percebeu que são pessoas tranquilas? Elas sabem que alguma coisa vai acontecer, alguém vai aparecer e vai resolver. Tem gente até mimado demais por causa disso, né? Mas a maioria das pessoas, elas não tiveram isso. Então elas acham que se ela não fizer, se ela não controlar, se ela não correr atrás, ninguém vai cuidar dela, ela vai ficar ruim, vai ficar mal. E alguma coisa de ruim vai acontecer. Esse é o espírito de orfandade. Amém? Essas duas coisas. Só que o que acontece, gente? Quando Deus viu tudo isso, Ele sabia que nós precisávamos de um Salvador. Ele sabia que o ser humano, no seu próprio esforço de tentar fazer o que é certo, ele nunca conseguiria. Ele já sabia, porque nós somos humanos e nós somos dependentes de um Deus perfeito. Amém? Então Jesus, ali, estava com Deus. Ele decidiu vir à terra, se colocar no corpo humano, sofrer tudo o que o ser humano sofre, fisicamente, emocionalmente, mentalmente, todas as áreas, para passar por tudo que nós passamos. Amém? E principalmente, Ele se entregou numa cruz para poder nos substituir. A sentença que era para nós, aqueles que eram pecadores. Amém, gente? Porque Deus é justo. E tudo aquilo de ruim que você faz, uma hora vai ter uma consequência. Não é verdade? Por isso que existe o direito, até mesmo por causa disso. Porque se você faz algo ruim, vai existir uma consequência para aquilo que você faz. Se você faz algo bom, vai ter uma consequência boa. Mas o ser humano pecou, o ser humano errou. Então existia uma condenação para ele, uma sentença para ele ruim. Qual era essa sentença? A morte eterna. E Jesus veio, e Deus maravilhoso, Ele falou assim: não, eu tenho um plano. Eu já sabia que isso poderia acontecer, mas eu tenho um plano para resgatar os meus filhos. Eu tenho um plano de salvação, e eu tenho um plano de redenção. Ele mandou Jesus para vir no nosso lugar, nos substituir em todas as nossas dores, em todas as nossas angústias, em todas as nossas necessidades, para que hoje a gente pudesse ter vida em abundância. Mas principalmente, gente, olha o que Jesus fez. Ele veio para nos suprir na meritocracia e para nos dar um Pai de volta dentro do nosso espírito. Amém? Tudo aquilo que o ser humano precisa, Jesus vem e traz de volta. Tudo aquilo que no Éden foi tirado por causa do pecado, Jesus vem e traz de volta. Amém? Então, Ele veio e fez tudo. Ele cumpriu a lei. A lei lá do Antigo Testamento tinha que fazer 1000 coisas, não fazer 1000 coisas. Ele cumpriu no nosso lugar. Amém? Então não existe mais o que o ser humano possa fazer para merecer a salvação. Porque Jesus veio
para te fazer digno de salvação. Ele se entregou naquela cruz algo espiritual, novamente algo espiritual, aconteceu. Naquela cruz que era para cada um de nós estarmos lá, Ele ocupou o nosso lugar. E por amor, um profundo e louco amor, Ele nos substituiu. Amém, gente? Para hoje, nós não precisarmos nos esforçar para nos salvarmos, a gente só tem que acreditar e se entregar para esse amor. Ah, mas eu preciso largar tudo, eu preciso parar disso, parar daquilo, para eu conseguir ser salvo e viver uma vida boa. Não, se fosse assim, pelo amor de Deus, queridos, ninguém conseguiria, porque no nosso esforço não dá. Amém? Você só tem que se entregar para o que Deus tem para a sua vida, para que aquilo que você já é nele. E aí Jesus veio e te substituiu. E aí quando Deus olha para você hoje, se você um dia já aceitou Jesus no seu coração, se você fez aquela oração de entrega, Jesus vem, te substituiu e te torna digno, justo, santo, amável, tudo de bom. Amém. E te torna isso. E agora quando Deus lá do céu te olha, Ele não enxerga simplesmente você, Ele não enxerga simplesmente a Amanda, Ele não enxerga simplesmente o Júnior, Ele olha e enxerga Jesus. Aleluia. Amém? Amém. Porque Deus é bom, gente. Deus é bom demais. E Amanda, o que isso tudo tem a ver com o descanso? Nem cheguei nessa parte ainda, mas sabe o que tem a ver, gente? Jesus, certa vez, lá em Mateus 11, ele estava na roda, ele é mestre, né, gente? Ele é tudo. E ali ele estava no papel de mestre. E ele estava assim, como se eu estivesse aqui com vocês, ensinando as pessoas, uma multidão de gente em volta de Jesus, e Jesus lá explicando as coisas, Jesus lá ensinando as coisas. E aí, naquele povo, tinha lá os escribas, os fariseus, que eles preservavam a lei, eles guardavam a lei, só que eles, em vez de ensinarem, né, as pessoas sobre Jesus, sobre Deus, eles faziam o quê? Eles julgavam. Eles condenavam as pessoas. Eles colocavam peso nas pessoas que nem eles conseguiam suportar, mas eles colocavam. Vocês acreditam que existe até hoje gente assim? Que julga as pessoas, que coloca um peso maior, que fala, a pessoa tem que fazer isso, ela não faz, a pessoa tem que fazer isso, ela não é. Existem pessoas assim até hoje. Amém? E por conta disso, Jesus estava lá. Ele estava ensinando as pessoas e ele pegou e fez um convite. Se você quiser abrir comigo, está lá em Mateus 11, 28. Mateus 11, 28, gente. Se você quiser, pode abrir lá comigo. Ele fala assim, ó. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Olha só que interessante. Às vezes, quando você lê esse versículo, como eu já li muitas vezes, a gente olha assim e fala assim, venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Você pode pensar que ele está falando de uma pessoa cansada e sobrecarregada fisicamente, mas ele não está falando disso, sabia? Ele está falando das pessoas cansadas e sobrecarregadas espiritualmente e emocionalmente. Olha só que incrível, porque ele sabia que naquela época existiam esses fariseus que deixavam as pessoas sobrecarregadas, que falavam assim, você tem que fazer para merecer, você tem que obedecer para ter salvação, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, larga isso, aí você vai ter a salvação de Jesus, de Deus. Mas não era nada disso, a salvação é pela graça. Quem é a graça? Jesus. Graça é uma pessoa, é Jesus, amém? Você tem que aceitar Ele, se entregar para Ele, ponto final. E aí ele termina falando assim, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Meu Deus, gente, eu já podia terminar aqui a pregação, não termino aqui, mas eu podia terminar aqui, já estou te explicando tudo, amém? Olha o que Jesus está mostrando pra gente, o meu fardo é leve, é suave. Ter uma vida comigo não é pesado, não é sacrificioso, não é sacrificante, não, é suave. Se está um sacrifício, se está chato, está pesado, não é vida com Jesus, porque o fardo de Jesus é leve e suave. Gente, maravilhoso vir para Jesus, não tem coisa melhor, amém? Quando você se entrega para Ele,
E como hoje o pastor Gustavo, a pastora Milka falou hoje, não importa o que você faça, Deus não vai te amar mais. Não importa o quanto você erre, Deus não vai te amar menos. Amém? Porque o amor que Ele tem por você não depende das suas atitudes, por mais maravilhosas que elas sejam. Depende dEle mesmo. E Ele é constante. Ele não muda. Ele não é que nem um ser humano, que cada dia acorda de um jeito. Amém? Um dia você acorda pulando de alegria, outro dia você acorda, você não quer ver ninguém. Não é verdade? Deus não é assim, gente. Todo dia Ele é constante no amor dEle. Ah, mas eu errei, agora Deus está bravo comigo, Deus está chateado, Deus não me ama tanto. Não. Ele continua te amando do mesmo jeito, porque Ele não depende do seu amor por Ele. Ele depende do amor dEle por você, e o amor dEle não muda. Amém? Glória a Deus por isso, né, gente? Você fica feliz com isso? Eu fico feliz demais com isso, graças a Deus que não depende de mim, graças a Deus. E aí, gente, o que acontece? Jesus então vem e destrói, né, o sistema da meritocracia. Ele elimina o espírito de orfandade para aqueles que simplesmente olham para Ele, acreditam nele e se entregam para Ele. Aí então a gente vai conseguir entrar finalmente sobre o descanso. E eu quero que você guarde, gente, essas frases, essas coisas que foram revelações de Deus que me transformou. Amém? Tudo isso, esse sistema meritocrático, esse espírito de orfandade, traz para o mundo, para as pessoas, para o ser humano, uma sobrecarga terrível. Amém? Uma coisa terrível de se viver. Não é isso que Deus quer para nós. Então, descansar em Deus, gente, é realmente confiar. E controlar é o oposto de descansar. No controle está a malignidade da manipulação. Quando você controla, você está manipulando. E Deus nunca fez isso com a gente. Se Deus não nos controla, quem somos nós para controlar as pessoas e as situações? Amém? E às vezes, por você querer ficar controlando tudo, controlando as pessoas, você fica doente. Porque você acha que depende de você. Não depende de você. Amém? Vou chegar lá. No descanso está a divina inspiração. Controle é oposto de liberdade. Ter o controle da situação de pessoas específicas faz bem para o seu ego. Quando você está controlando, faz bem para o seu ego, mas faz muito mal para as pessoas. Amém, gente? Amém. Quando você controla, você está imitando os fariseus. E você está colocando uma sobrecarga nas pessoas. Isso destrói a alma das pessoas. Amém? E aí, gente, uma vez a gente conversando com o Henrique, o pastor Henrique Maia, ele falou uma frase que marcou a minha vida. Ele falou assim, porque eu falava assim, mas gente, como que eu vou descansar se eu preciso trabalhar? Porque se eu não trabalhar, se meu marido não trabalhar, ninguém come lá em casa. Às vezes você está pensando isso, né? A mãe está mandando eu descansar, não estou mandando eu fazer nada. Não é isso, gente. A gente vai entender, né? É progressivo o negócio, né? O descanso não é ausência de movimento. Olha que incrível isso. O descanso não é ausência de movimento. Então, para você descansar, você não precisa ficar parado necessariamente. Algumas vezes você vai ter que parar, amém? A maioria das vezes tem que parar, mas não é necessariamente só isso. O descanso é a ausência de preocupação. Amém? Então, quando eu descanso, eu não estou parado. Eu estou me deixando ser conduzido pelo rio do Espírito, que é onde está a vontade de Deus, a direção do Espírito e na velocidade do Espírito. Então, quando você descansa, você está na vontade de Deus, está confiando na vontade de Deus. Amém? Basicamente é isso. E aí a gente pode procurar essa paz, esse descanso em vários lugares. Né? E você precisa mesmo ter esse descanso natural, de, por exemplo, jogar futebol, videogame para os homens, né? As mulheres sair com as amigas e conversar e comer alguma coisa. Você pode, mas isso vai te dar um descanso momentâneo. Amém? Daqui a pouquinho seu trabalho vai precisar de mais descanso. Mas quando o seu descanso está em Deus, você tem um descanso duradouro. Amém? Amém? Você tem um descanso que não vai sair de você. E o descanso ele traz o quê? Paz. Hoje o mundo que o mundo mais procura
lá fora é paz, né? E você pode encontrar essa paz duradoura em Jesus. Se você tiver uma paz em coisas, em pessoas, em situações, em coisas terrenas, vai te fazer mal. Algumas coisas até te fazem mal. Amém? Mas Jesus nunca vai te fazer mal, vai te dar o descanso que você precisa. E olha só, gente, E como que eu vou descansar, Amanda? Como assim que eu vou descansar em Deus? Olha só, presta atenção comigo, gente. Isso é a solução para ansiedade, para depressão, qualquer coisa que você tiver de doença mental vai ser a solução. Vem comigo, amém? Você só consegue descansar quando você confia muito em alguém. Você confia muito em alguém. Como que acontece isso? Quando você tem um relacionamento com uma pessoa, tem alguém aí do seu lado que você confia muito. Eu acho, né? Eu acho. Tem alguém do seu lado que você confia muito. Amém, gente? E aí, o que você faz? Por que você confia nessa pessoa? Convivência, 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 convivência. Você viu que essa pessoa tem caráter, que ela tem integridade. Amém? E até eu chegar a um ponto que você confia nela. E você não tem dúvida nenhuma sobre essa pessoa. Você nunca vai ter dúvida sobre essa pessoa. Amém? E aí, quando você confia numa pessoa, você consegue descansar. Por que você consegue dormir do seu lado do seu esposo ou sua esposa? Por que você consegue descansar do lado dele? Porque você confia na pessoa do seu lado. Se você estiver dormindo com uma pessoa que não confia, como você ia dormir? Não é verdade? Mas você consegue descansar com quem você confia. Olha só que interessante isso. Eu falei, Deus, como que eu posso, entender isso? E Deus tinha me explicado isso uma vez. Olha só. Meu pai está aqui, gente. João Vicente, maravilhoso. É um papito. Meu papito. Gente, é muito engraçado. Meu pai não gostava disso, mas eu sempre amei viajar com ele. Eu confio no meu pai de olhos fechados no volante, gente. Confio no meu pai de olhos fechados, sempre dirigindo na velocidade correta. E às vezes eu até queria que ele fosse rápido, mas ele, não, porque essa é a velocidade da rua, não pode passar disso. Sempre foi assim. E quando a gente viajava com ele, era muito bom, gente. Eu e minha irmã, a gente confiava tanto no meu pai, que a gente dormia, a gente estava descansada. Mas meu pai entrava no carro para viajar, nem saía de Campo Grande, estava as duas assim, dormindo. Gente, roncando as duas, cada um de um lado. Por quê? Meu pai ficava com uma raiva, porque a gente não aproveitava a viagem, não conhecia os lugares. Mas por que a gente já trazia uma paz na gente? Amém? Já trazia uma paz, porque eu sabia que meu pai no volante não ia ter problema. Podia chover, quantas tempestades a gente já pegou, podia acontecer o que fosse. Se meu pai estava no volante, cara, nada devia acontecer. E eu podia descansar em paz. Amém? E a mesma coisa com Deus, gente. Quando você conhece... Por que eu descansei no carro? Por que eu fiquei tranquila? Porque eu conheço meu pai. Eu sei quem ele é. Sei que ele vai fazer uma barbeiragem. Sei que é uma pessoa íntegra e segura. Por isso que eu consegui descansar. E a mesma coisa com Deus. Você só consegue descansar nele se você conhecer Deus. Se você se entregar nesse... E se meu pai é humano, imagina Deus, gente, que é perfeito, se você não pode confiar nele. Amém? Então nele você pode confiar. Nele você pode confiar. Tem até uma música assim. E quando a Luísa nasceu, um outro exemplo aqui para você entender. Gosto de coisas práticas, amém? Gente, quando a Luísa nasceu, primeira coisa que eu quis saber, como que eu faço a guria dormir? Quero que ela durma a noite inteira. Aí as mães, Ih, querida, esquece isso. Dormi a noite inteira lá com 2 anos, 3, era lá. Eu tá arrependida, em nome de Jesus, essa guria vai dormir. Porque eu preciso dormir, amém? E aí eu comecei, gente, ela nasceu, eu comecei a ver um monte de vídeo, estudar, lia livro, falava com um monte de mulher, de amiga minha, que a filha já dormia a noite inteira. Eu falei, eu vou fazer essa guria dormir a noite inteira. E eu fui pesquisando, e eu fui entendendo que pro bebê não tem como conhecer, confiar, não é verdade? Mas eu fui entender que quanto mais o ambiente for um ambiente constante, amém? Quando for um ambiente que é igual, um ambiente tranquilo, em paz, o bebê consegue dormir. Se ele acordar um pouquinho, ele vai olhar, ele vai entender que está tudo bem e volta a dormir. E aí foi isso que fez com que ela dormisse a noite inteira. Mas eu fui ver que, por exemplo, quando ela dormia, quando a gente deitava junto de tarde, assim, de boa, olha só o que acontecia, gente.
A Luísa pegava, dormia, porque eu estava ali do lado dela. E quando ela tinha aquele despertarzinho, que ela despertava, ela me olhava, ela me via lá e voltava a dormir. E é assim com a gente, amém? Quando você descansa, se você está em meio a alguma tribulação, alguma coisa acontecendo, olha para Jesus, olha para Ele. Ele é constante, Ele é paz, Ele é seguro. Você pode voltar a descansar. Amém, gente? Você pode voltar a descansar. E é muito engraçado. Cadê? Ali a Luísa dormindo. Gente, é muito engraçado isso. A Luísa, muitas vezes ela dorme com música agitada. Muito engraçado, né? Quem falou? A Ju. Falou, amiga, eu passei pelo quarto, a gente estava na reunião pastoral. Você está ouvindo essa música alta da 3 palavrinhas? Como que a Luísa dormiu? Gente, isso mostra para mim que nós não precisamos ter tudo certinho em paz para descansar em Deus. Amém? Quando a Luísa dorme tranquila, em paz, aquela música agitada, é porque ela não depende das circunstâncias. Ela não depende muitas vezes do que está em volta, porque eu estou ali e aquilo traz segurança para ela. Amém? Então, se as circunstâncias estiverem contrárias ao que você quer, as adversidades ali se levantando contra você, se seu pai estiver ali, não importa as circunstâncias, você consegue dormir. Você consegue descansar. Amém? E Ele sempre está com você. Sempre. Olha só que incrível também, gente. Quando nós conseguimos descansar, nós somos inspirados por Deus. Porque no descanso há inspiração. Amém? Então, muitas vezes, quando eu precisava de uma resposta sobre alguma coisa, alguma decisão da minha vida, sabe o que eu ia fazer a primeira coisa? Eu tenho que orar, fazer jejum de 3 dias sem comer nada. Eu vou fazer isso, que daí eu vou merecer a resposta de Deus. Olha a meritocracia voltando. Amém? E eu ia lá, a gente ficava lá orando, tremia e ficava lá em casa. Leonardo sabe bem, coitado, quantos gritos ele já ouviu lá em casa. Eu lá orando, não sei o que, me estribuchando no chão, esperando uma resposta de Deus, porque eu achava que eu precisava fazer algo para merecer a resposta, sendo que Jesus já fez tudo por mim, e eu já tenho a resposta habitando dentro de mim, através do Espírito Santo de Deus. E gente, era louco, porque eu orava, meu Deus, eu não estou conseguindo entender, eu acho que não consigo entender, eu acho que eu sou meio burra espiritualmente, gente, eu não estou conseguindo entender o que ele está falando, meu Deus, por que só eu não consigo entender? E eu ouvia uma voz suave lá dentro de mim e falava assim, a resposta está aqui dentro de você. Aí eu ficava mais desesperada, né? Meu Deus do céu. E sabe o que acontecia? Quando eu ia dormir, eu recebia a resposta. Quando eu estava naquele, sabe aquele sono, que você não está sonhando ainda, mas também você não está muito acordado, naquela transição, eu recebia a resposta de Deus. Porque eu estava descansada. A alma não estava mais agitada e o meu corpo, a carne, não estava mais falando. E eu consegui receber as respostas de Deus. Então é no descanso que você vai receber sonhos, projetos, propósitos de vida, respostas que você precisa. Quando você descansar em Deus, ficar tranquilo nele, a inspiração vai brotar e vai subir dentro de você. Amém? Quando a sua alma estiver com o volume baixo, o Espírito com a voz, com o volume alto dentro de você. Amém, gente? Amém. Então, o que acontecia? Lá em Salmo 127, você pode abrir comigo. Fala o seguinte. Falam 2 coisas muito importantes lá. Olha só. Vamos ler lá. 127. Ele fala algo, gente, que eu acho tão incrível. Ele fala assim, ó: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá a ele, aos seus amados, o sono. Em algumas versões fala, ele dá aos seus amados enquanto dorme. Ele não quer dizer só de dormir, de você roncar, e aí vem e você consegue
receber resposta. Não, ele fala, quando você descansa, ele vai te dar. Amém? E muitas vezes, gente, entender não é confiar. Muitas vezes vai ser entender versus confiar. Muitas vezes, para você confiar, você não vai entender. Amém? Você não vai entender. Só que você pode confiar. Por exemplo, se o meu marido, ele me colocasse e falasse, Amanda, entra agora no carro que eu vou te levar no lugar, mas eu vou vendar os seus olhos, não vai saber para onde a gente vai, mas você pode confiar em mim. E eu aceito esse pedido de ir com ele. O que vai acontecer comigo? Eu vou achar que meu marido está me levando para o matadouro? Não vou, né, gente? Vou achar que meu marido está me levando para me deixar num lugar escuro, sem vida, sem lugar? Não. Meu marido vai me levar para um lugar maravilhoso. Com certeza. Mas eu no trajeto, estou entendendo o que está acontecendo? Ele não me falou nada. Mas eu posso confiar. E é isso que pode acontecer com você. Você às vezes pode não entender o que Deus está fazendo. Mas você pode confiar. Amém. Apenas vá. Se entrega. Deixa Ele te conduzir. Amém? Glória a Deus, gente. Eu vi o Bill Johnson falando uma vez que ele ama assistir jogo de futebol. Como que é o jogo lá nos Estados Unidos? Futebol americano. Futebol americano. Só que ele não conseguia ver ao vivo, porque estava nos cultos. E ele gostava de ver o gravado. Só que ele só assistia quando ele sabia, tinha visto o resultado, e sabia que o time dele tinha ganhado. Eu falo assim, gente, tem graça nenhuma assistir uma coisa que você sabe o resultado já, né? Mas ele gostava de ver. E aí, às vezes, ele via que os times estavam lá, de repente o time dele levava uma falta, acontecia uma coisa ruim. Mas sabe por que ele não ficava estremecido? Porque ele já sabia o resultado. E olha só, gente, que interessante. A Bíblia diz, em Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós sabemos qual é o resultado final. Jesus já venceu todas as coisas por nós. Mas, Amanda, e quando uma coisa ruim acontece, quer dizer então que tudo que Jesus fez não adiantou nada? Na verdade eu não vou vencer essa vitória, essa luta? Na verdade eu não vou ter vitória? Não, é uma circunstância. Mas não quer dizer que é realidade. Porque no final, seu time já ganhou. Aleluia. Amém? Então, quando uma coisa acontecer, uma adversidade acontecer, por que você pode continuar confiante? Até essas circunstâncias ruins cooperam para o seu bem. Amém? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém, gente? Então você não precisa fazer mais nada pelo seu esforço próprio. Você não precisa mais se sacrificar por alguma coisa que você quer muito. Porque Deus já fez tudo o que você precisa. Amém? Ele já conquistou por você. Quantas vezes, gente? Quantas vezes eu olho para a Luísa dormindo? São os momentos que Deus mais fala comigo. Quando ela está dormindo ali do meu lado. Eu olho para a Luísa, aquela perfeição de menina. Quem me acompanha no Instagram sabe. Gente, que perfeição de menina. Eu falo, Deus, eu não fiz nada para merecer essa bênção na minha vida. Eu não orei 1000 anos, eu não fiz nada. Porque Deus nos ensina, gente, que não é pelo nosso esforço. Amém? Não é pelo seu mérito, nem pelo meu mérito. É por Ele. Amém, gente? E olha só, Bill Johnson, ele fala assim, ó, uma fé ousada está quando você é fé ousada, você pensa uma pessoa poderosa, né? Uma pessoa que pisa no lugar e já sabe, já fala o que vai acontecer. Ou uma pessoa que uma coisa horrível aconteceu e fala, não, mas é isso, está tudo bem. Uma fé ousada, você já imagina uma pessoa que se esforça muito para ter essa fé. Não é verdade? Quando você pensa assim, você está pensando que a pessoa tem fé na fé dela. Mas na verdade, gente, olha o que ele fala. Uma fé ousada está firmada nos ombros de uma confiança tranquila. Quantas vezes coisas ruins aconteceram comigo, depois de eu conhecer Jesus, coisas, adversidades, tempos ruins, enfim, e eu simplesmente não conseguia me abalar. E às vezes eu já fui tão preocupada. Às vezes eu pensava, gente, será que eu tô tão insensível a isso? Será que eu
não me importo com essa pessoa. Será que na verdade não, eu continuava com o mesmo amor ou alguma coisa que eu queria muito. Mas por que eu estava tranquila? Porque eu estava em fé. Na verdade, quando você está em fé, não é que a pessoa está gritando, está falando, está bradando. Quando a pessoa está realmente em fé, é quando a pessoa consegue ficar tranquila, consegue confiar, não se abala mais, porque sabe que existe alguém cuidando dela. Amém, gente? A Bíblia diz em Salmos 23: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. O que acontece? Restaura-me o vigor. Aleluia. Amém? Gente, ele é seu pastor. Nada vai te faltar. E o que você tem que fazer? Repousar nas águas tranquilas dele. Amém? A Bíblia, em Salmos 91, fala assim: que aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer: ele é meu refúgio, a minha fortaleza, em quem eu confio. Amém, gente? Olha só, a Bíblia sempre fala que você tem que descansar. Amém? O que eu tenho que fazer para ser protegido? Pega a Bíblia, abre no Salmo 91, coloca ali, ó. E ora, faz aquilo, faz isso, e você vai ser protegido. Não adianta nada disso, gente. Não é isso que te salva, não é isso que te protege. É a consciência de que Ele está cuidando de você, Ele está te protegendo, Ele está cuidando de tudo que você precisa. Amém? Glória a Deus, gente. Lá em Efésios 3:19 fala o seguinte: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Eu vou chegar no ponto final agora com vocês. Amanda, então tu falou isso, falou aquilo, descanso. Mas na verdade, o que eu tenho que fazer então para conseguir confiar de verdade em Deus? Entenda o amor dele por você. Se aprofunde nesse amor. Mas eu vou te avisar, você nunca vai chegar no final. Você nunca vai chegar agora eu entendi todo o amor. Isso nunca vai acontecer, porque o amor dele é infinito. Aleluia. O amor dele por você não tem fim. Amém. Amém? Mas entenda esse amor. Quanto mais você entende esse amor, mais você entende que ele te cuida, que ele zela por você, que ele te preserva. E o Joseph Prince, o pastor Joseph Prince, ele fala assim, que quando... cadê a frase? Boas coisas acontecem para aqueles que acreditam que Deus os ama. Ele conta histórias no livro dele de coisas sobrenaturais e maravilhosas e favores de Deus para pessoas que têm entendimento de que são amadas. Não é aquelas pessoas que ficam rodopiando. Não é aquelas... estou falando que é errado. Eu rodopio, quem me conhece que sabe. Eu sou de rodopiar, de cair nesse chão, eu de orar em línguas, eu faço um negócio. Meu pai, quando eu morava na casa dele, ele achava que tinha gato brigando lá em casa. Ele falava: acho que tem gato brigando, que era eu e a Fernanda orando em línguas lá. Eu sou do fogo, gente. Eu não tô contra isso, amém? Eu tô dizendo que não é isso que vai te salvar, que vai te curar, que vai te preservar. Isso aí vai te edificar de alguma forma. Eu sou muito edificada nos meus moveres. Passo lá em casa no dia lá, eu e a Luísa no RTT lá. Mas estou falando assim, gente, não confie nas suas obras, não confie em homens, não confie em pessoas. Não é isso que você vai encontrar seu descanso. Amém? É no amor de Jesus, a consciência de que você é amada. Se coloca no lugar. Hoje o Gustavo falou algo que eu nunca vou esquecer. O pastor Gustavo falou assim: se você buscar a Deus, Ele vai te encontrar. Apenas se coloque na posição de ser encontrado. E agora eu vou completar a frase dele. E se coloque na posição do filho amado que você já é. Sabe, Deus me lembrou de algo. Imagina só, gente, uma pessoa que tem uma herança de um pai, uma herança grandiosa. E a pessoa, por não saber disso, não desfruta da herança e vive uma vida inteira de miséria, escassez, falta emocional, falta
financeira. Imagina que triste. Mas não existia riqueza para ela? Sim ou não? Não existia, né, gente? Existia. Não deixou de existir a riqueza. Estava lá a herança no banco. Mas ela simplesmente não desfrutou. Por que ela não desfrutou? Porque ela não tinha requisitos? Porque ela não podia? Porque ela não sabia. A Bíblia diz que a falta de conhecimento faz a pessoa perecer, ou seja, morrer. A falta de conhecimento faz a pessoa morrer, fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Quando você não tem o conhecimento do que Jesus já conquistou por você na cruz, naquela cruz, Ele conquistou por você cura. Amém. Ele conquistou por você a prosperidade emocional. O que é isso? Alegria, paz. Amém? Fé, plenitude. Ele conquistou para você a provisão financeira. Ele conquistou para você tudo o que você pensando que você precisa. Ele já conquistou para você. Amém? Mas por não ter o conhecimento de que você é amado, e porque você é amado naquela cruz, Ele te substituiu para hoje você ter uma vida em abundância. Às vezes você vai andar como um filho órfão, que não sabe que tem uma herança. Então se coloca nessa posição de filha e filho amado que você é, e todos os dias se torna consciente desse amor. Amanda, como que eu me torno consciente desse amor? Cara, falando com Ele. Conversa com Ele. Canta uma música para Ele. Você gosta de uma música que fala de Deus? Canta essa música para Ele. Ouve essa música, deixa ela entrar no seu interior. É simples demais. No Instagram eu vivo recebendo umas perguntas assim: Amanda, como que ora? Como que faz uma oração? Cara, gente, é muito mais simples do que a gente imagina. Oração é uma conversa. Oração é relacionamento. Amém? Eu sou necessitada disso. Eu não sei você, mas eu sou necessitada disso. E então, gente, a Bíblia diz o seguinte: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Então aí está a resposta que vai fechar isso. Ele fala assim: não anda ansioso, não precisa andar ansioso. Não precisa andar ansioso. Apresenta seus motivos a Deus. Dê ações de graças. O que é ações de graça? Você está dando gratidão. Você vai agradecer por uma coisa ruim? Não, você vai agradecer por uma coisa que você já recebeu. Amém? Aí está as primeiras palavras: entregue e confie. Quando você lança essas súplicas, essas orações, a sua ansiedade para Ele, você vai confiar. E aí termina o verso falando assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então é na entrega e na confiança que você se torna consciente da paz. E que paz é essa? É uma paz que o mundo não dá. É uma paz que excede entendimento. E quando você está tão em paz, você faz o quê? Descansa. Amém. Amém? E aí, para fechar, ele fala assim: venham a mim. Como eu comecei, eu vou encerrar. Antes de eu encerrar, gente, eu e o Léo, quando a gente olha para a Luísa, a gente só quer o melhor futuro para ela. A gente planeja, a gente sonha. Claro que não que ela vai viver o que a gente está planejando, sonhando, mas a gente só tem o melhor para ela. E a Bíblia diz assim, ó: se vocês, né, que são pais imperfeitos, tem boas coisas aos seus filhos, quem dirá a Deus? Aleluia. Né? Que não poupou nem mesmo Jesus para te dar todas as coisas. Amém? Então quando você pensar, se quiser ficar preocupado, mas o que vai acontecer comigo? Mas e a minha família? E essas pessoas que não se entregaram para Deus? E essa circunstância, o meu emprego, e trabalho? Você não precisa cuidar de você mesmo. Amém? Você não precisa mais se comportar como um órfão. Você tem um pai que cuida de você. Amém. Você é amado, você é amada. Amém? Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim,
pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu encontrei uma música que diz tudo que eu preciso, gente. Ela falava assim, ó, tudo que você precisa, tudo que nós precisamos se conscientizar diariamente. Olha só, essa música ela tem uma letra assim, ó. Você me ensinou, meu mestre, que se o fardo estiver pesado, eu posso colocar sobre ti, e leve estarei. Olha isso, gente. Abro mão de tudo o que eu sou, só assim tu poderás crescer. Grato sou ao Pai por poder compreender que não dependo das minhas mãos. Você não depende das suas mãos. Mas estou seguro em sua redenção. Eu posso descansar em ti. Você me ensinou, meu mestre. E mesmo que o futuro seja incerto ao meu entender, o que mais eu posso querer? Se tu és meu guia, não há o que temer. Amém? É isso, gente. Não há o que você temer. Então solta hoje o controle. Eu te chamei aqui para você soltar o controle. Às vezes eu precisava todo dia soltar o controle, entregar de novo para Jesus, amém? Queria chamar meu que tá aqui já. Eu queria que você prestasse atenção nessa música. Feche seus olhos agora. Deixa Deus falar com você através desse louvor, amém? Em meio
seus olhos fechados. Eu quero fazer um convite, que na verdade não sou eu fazendo esse convite. É Jesus. Ele te trouxe até aqui. Ele quer fazer um convite para você. Se você está aqui hoje, se identificou com várias questões, ou até mesmo entendeu o que eu falei, e você quer fazer essa entrega para Ele, você quer soltar o controle da sua vida de vez e dar a Jesus realmente o volante da sua vida, entregando a sua vida para que Ele seja o Senhor e Salvador do seu caminhar, do seu coração, e você quer definitivamente confiar e descansar nele, entregando a sua vida a Jesus. Queria que você levantasse sua mão. Todos estão aqui com os